Jornal da Cidade. E o frio extremo que fez na madrugada de domingo para segunda impressionou a população e também os meteorologistas. Com temperaturas abaixo de zero em alguns lugares, houve formação de geada em muitas áreas. O sul de Minas Gerais, maior produtora de café arábica do país, também teve muita geada ontem. As mais baixas temperaturas ficaram entre 4 graus centígrados abaixo de zero e 4 graus centígrados positivos. Com o frio muito intenso, a geada foi forte em algumas áreas sul-mineiras. Em Andradas também geou e a situação preocupa, claro, já que o café é a principal atividade econômica do município. O gerente da Copercitros de Andradas, Luciano Sampaio, está ao vivo para conversar com a equipe de reportagem do Jornal da Cidade e falar se houve ou não prejuízos ao município. Luciano, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da rádio. Infelizmente, essa notícia que você está dando aí, houve alguns pontos de geada, principalmente nas baixadas. Tá um pessoal de campo analisando isso para ver qual que foi o dano que realmente houve para as lavouras. E, a princípio, o que está sendo apurado que são geadas de capote, que não há uma perca eminente de safra para o ano que vem. Porém, há um dano, sim, porém não consegue se mensurar, tem um percentual de quebra para o ano que vem, entendeu? Entendi. Mas assim, tem muito essa questão, se o café está na parte baixa, ele pode ter um problema, Luciano. Se o café está na parte alta, talvez ele esteja mais protegido. Como é que funciona essa linha de raciocínio? Olha, o que você questionou aí realmente são pontos a serem analisados. Lógico que a parte baixa já tem uma incidência maior de sofrer esses danos com as geadas, por ser uma questão de ter uma pressão atmosférica mais baixa e teoricamente um pouco aí de condições climáticas, como se diz assim, um grau de temperatura abaixo que pode realmente ocorrer as geadas. Na questão da parte alta, a gente teria que analisar um fator climático que seria os ventos que poderiam levar esse ar gelado para cima, coisa que não ocorreu aqui na região nossa, graças a Deus. Houve alguma coisa assim, alguns pontos, mas muito isolados de questão de parte alta, mas foi percentual mínimo de queima. A concentração maior de geada na nossa região foi na parte baixa, que já era teoricamente uma coisa até que esperada pelo frio que a gente está passando. Entendo. Agora, Luciano, claro, você não tem como precisar com perfeição todos os cafezais que foram atingidos e quem teve prejuízo ou não. É um trabalho que teria que ser feito assim de uma forma muito específica, muito precisa. Mas você, obviamente que ontem, na segunda-feira, você conversou com os cafeicultores, você passou o dia aí em contato com esses produtores e ouviu muitas histórias, não é? Você acha que de forma geral o café aqui de Andradas ele foi atingido ou de forma geral podemos ficar tranquilo que não foi dessa vez que a geada nos pegou? Olha, pelos relatos dos produtores, a geada, graças a Deus para a região nossa, não foi severa não. É um percentual pequeno. Tem relatos, logicamente, que como você disse, a gente teria que ter uma questão de análise melhor, mas alguns pontos como Nova Resende, Campos Altos aí, mais até propriamente pro Triângulo Mineiro lá, Araxá, esse pessoal sofreu bem mais. A gente aqui, analisando pelas conversas que tivemos com produtores aí, a questão de geada não foi assim tão severa como em outros pontos não. Interessante, Luciano, porque o Triângulo Mineiro é uma área bem mais quente, né, do que o sul de Minas, e lá eles acabaram sofrendo um pouquinho mais. Mas eu creio que além que isso daí já era uma coisa prevista pelas condições climáticas que o pessoal estava comentando, que seria exatamente para o dia 18,
a questão aí da altitude. O quer queira ou quer não, o Triângulo Mineiro, que seria o Cerrado, ele tem uma altitude menor do que a do sul de Minas. Isso facilita que a geada se forme de uma forma mais intensa. Exato, exatamente. Entendo. E nós vimos aqui muitas fotos, viu, Luciano, ontem, principalmente ali do bairro do Cipó, que é próximo ao Clube de Campo. Né? Vimos também fotos do bairro do Distrito do Campestrinho, e onde realmente a vegetação ela ficou totalmente branca. São fotos até bonitas, sabe, de se olhar, mas nós ficamos preocupados com essa situação e infelizmente, então, muito provavelmente não teremos grandes prejuízos. A única coisa que a gente tem que analisar, olhando assim essa questão do clima, né, dessa, vamos supor, teoricamente que a geada nada mais é do que ela congela a seiva da planta, certo? E depois, com a abertura do sol, o próprio sol acaba queimando essa planta que está congelada, certo? Na teoria aí é o que acontece com a geada. Agora, uma coisa que a gente precisa ver, logicamente, esse percentual que foi queimado, ou que foi danificado na planta, entendeu? Pelo que a gente chama aí, foi essa geada de capote, que ela vem mais por cima, então não tem sim um 100% de perca pro ano que vem, como eu disse para você, é parcial. E uma coisa que a gente teria que ficar agora aqui, que é uma coisa que prejudica o produtor, que o produtor às vezes acaba não se atentando a tanto isso, é a questão de que isso daí fica suscetível para outras doenças, né? A planta ela sente, ela fica um pouco mais sensível e acaba entrando outros tipos de doenças que acaba acarretando uma perca de qualidade e de safra para o ano que vem. É como se a geada enfraquecesse a planta? Exatamente, é mais ou menos, o princípio é mais ou menos esse. E isso, claro, pode afetar no preço do café futuro. Com certeza. A gente também temos que analisar uma perca de qualidade que já foi decorrente desse ano em virtude dessas chuvas fora de época, né? Que quer queira que não, ou vai haver uma falta de café de qualidade que seria muito maior do que vai ser apresentada para a gente esse ano, porque um percentual grande está no chão e está sendo levantado agora no final da colheita. E agora, se a gente perder um pouco que seja já para o ano que vem, já consequentemente o mercado não sei se vai reagir assim de pronto momento para a gente estar numa safra, metade de uma safra aí a ser colhida, mas eu creio que para dezembro e janeiro podemos ter uma melhora no preço, sim. Até mesmo porque muitos comentou sobre as chuvas que caíram nos últimos dias, né? Chuvas elevadas até para um outono e para um início de inverno, que acabaram influenciando aí na produção do café. Não, exatamente. Essa chuva aí que veio, vamos dizer assim, num percentual elevado pela época, né? Porque essa época teoricamente pode às vezes entrar uma ou outra frente fria, causar uma chuva, mas uma chuva bem passageira, ela acabou danificando bastante o grão que estava no pé, porque ele estava no ponto que a gente chama de cereja. E, geralmente o cereja ele fica com as chuvas, o pedúnculo, que é a parte do grão que fica presa à árvore, ele fica mole, e isso daí acaba ocasionando a queda dos frutos que estão pesados no cafeiro, entendeu? Então o que acontece? Esse fruto que foi ao chão seria, na teoria, o melhor café que o produtor iria colher, e ele, com esse contato ao solo, infelizmente ele vai perder tanto no aspecto físico, né, na qualidade visual do café, quanto na parte que a gente chama sensorial, que é na parte da bebida. Agora, o café, ele tem uma característica diferente a cada ano, né, Luciano? Ele tem um ano que ele dá uma produção maior, e o outro ano ele é o ano que não é considerado tão bom. E, no caso 2016, ele é o ano bom ou ele é o ano menos bom? Olha,
Isso daí, na região nossa aqui, o pessoal está trabalhando como que a gente fala assim, eles estão num sistema que a gente chama de decote, que eles, ou recepa, que eles fazem um ano produz, o outro não. Então começou a dar uma estabilizada. Esse ano seria um ano bom de safra. Mas eu creio que para o ano que vem, a safra seria um pouco menor do que a desse ano. Seria um pouco menor desse ano. Não está assim com uma bianual tão grande como era antigamente, mas a safra do ano que vem, em comparação a desse ano, seria um pouco menor do que a prevista. Ou seja, está empatando. O ano bom e o ano não bom estão praticamente empatando, então. Exato, que antigamente, por uma questão de tratos culturais, a gente tinha um ano dava demais, o outro dava bem menos. Ele caía praticamente quase para 50% da produção. Com essas culturas e novas culturas e com essas metodologias de cultivo, o produtor tem conseguido equiparar a sua produção, entendeu? E no caso do cafeicultor, quando que ele começa a colher? Quando que ele começa a colher? Isso. E geralmente ele vai começar a colher aqui na região nossa a partir de junho. De junho? Então nesse momento já está colhendo já. Tá colhendo, então aí eu creio que na região de Andradas aqui a gente deve estar em torno de 35% da safra colhida. E a previsão de término dessa colheita? Olha, eu creio que vai aí para finalzinho de setembro. Então tem um bom tempo até o pessoal trabalhar e ganhar dinheiro, né, Luciano? Não, com certeza. Ainda tem um trabalho árduo a ser feito aí.